Olá, olá pessoal, tudo bem? Couto na área, vamos retomar nossos estudos, né pessoal do sétimo ano? Quanto tempo que não conversamos? Estou com saudade de vocês, sim, estou com saudade da sala de aula, dos nossos bate-papos. O intuito desse vídeo aqui para nós, pessoal, é a gente resgatar uns assuntos que nós já vimos, tá? E preparar terreno para coisa nova que vem aí. Então, por favor, pegue seu livro lá, sua apostila, já deixa aberta, cada slide vai ter a página, tá bom, do assunto, para a gente poder acompanhar isso aí num certo ritmo, beleza? E claro, qualquer dúvida você já sabe que pode interagir comigo lá depois pela plataforma Plural, ok? Vamos lá, galerinha. Nós terminamos um módulo falando sobre as categorias de Linneu, lá na página 283. Bem, o que nós podemos ver aqui? Pessoal, nós havíamos conversado sobre as categorias ou reficofage, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. É claro que nós conversamos rapidamente sobre os três domínios, a arqueobactéria, o eubactéria e o eucária. Mas nós temos que ver aqui o seguinte, galera, dentro desse conceito aqui dessas categorias de Linneu, nós temos a definição de espécie. O que é espécie? Espécie é um indivíduo que tem uma semelhança com outros indivíduos e eles são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, espécie, indivíduos semelhantes entre si, capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Como que nós chegamos nessa categoria? Linneu separava os animais, né, por semelhanças, por algumas características. Então, por isso surgiu toda essa hierarquia do reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, nós havíamos conversado sobre isso aí. E agora, nós vamos entrar na página 291 falando sobre evolução e transformação. Pessoal, a ideia de evolução dessas transformações é que os organismos vivos, eles têm ancestral em comum. Então, toda essa diversidade que nós temos hoje em dia, toda ela tem um ancestral em comum. E até mesmo, quando nós falamos sobre a nossa família, nós temos semelhanças com os nossos pais, nossos avós. Então, os caracteres genéticos, eles são passados. Então, você pode ver, às vezes, o cabelo, o formato do rosto, etc. Tudo isso aí é característica que foi herdada. Dentro disso, dentro dessa evolução e dessas categorias de Linneu, nós separamos os organismos vivos em 5 reinos. Nós temos o reino Monera, formado por bactérias e cianobactérias, não esquece, dá uma notadinha aí. Temos o reino Protista, formado pelos protozoários e algumas algas, tá? O reino Fungi, formado por cogumelos, mofos, leveduras. Temos o reino Plantae, formado pelos vegetais superiores e inferiores. E o mais divertido de todos, o reino Animalia, né? Formado pelos animais vertebrados e invertebrados. No sétimo ano, nós vamos trabalhar com todos eles. Só que para a gente chegar, para a gente conversar sobre essa evolução, a gente precisa ter noção de como era pensado antigamente sobre isso. Então entra aqui o criacionismo e o transformismo ali da sua página 293. Pessoal, criacionismo era uma tendência que o pessoal tinha, independente de religião hoje em dia, claro, de achar que os indivíduos, eles eram gerados por um ser espiritual superior e eles nasciam deste jeito e nunca se modificavam com o passar do tempo. Essa ideia é o fixismo daí. Então, o indivíduo atual é o que ele era no passado. Depois, nós podemos trabalhar aqui com o evolucionismo, que vai falar sobre o transformismo. O transformismo, ele bate de frente com a ideia do fixismo. Ele não gosta do fixismo, porque ele fala que com o passar do tempo os indivíduos se modificam. Então nós temos exemplo aqui uma borboleta que com o passar do tempo, né, as implicações do tempo geraram para ele muitas diferenças. Então o fixismo não muda e o transformismo ocorrem as mudanças. Para isso, a gente segue essa tendência do transformismo e fala sobre Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck, ele trouxe para nós a ideia, acompanha aí na página 294, dessa mudança. Mas como que essa mudança acontecia?
Ele falava que com o passar do tempo, os organismos eles ficavam mais complexos. Os órgãos surgiam por necessidade imposta pelo ambiente. O ambiente ia exigir alguma coisinha e daí ia se desenvolver órgãos para aquela situação. Nunca se esqueça de Lamarck e a lei do uso e desuso. Lei do uso. Quanto mais você usar algo, mais ele vai se desenvolver. E se você não precisar usá-lo, esta parte do seu corpo ela vai se atrofiar até sumir. Então Lamarck, ele falava que essas características, elas podiam ser passadas de pai para filho. É claro que a gente não pode julgar um pensamento de época. Tanto que Lamarck, ele pensava que os organismos vivos, como exemplo a girafa, ela tem um estado de pescoço grande porque ela necessitava esticar esse pescoço para se alimentar dos frutos mais altos, das folhagens. Com isso, ia ter mais abundância. Então a necessidade de se esticar deixou desse jeito aqui, beleza? Um exercício aqui para a gente trocar uma ideia rapidinho. Lamarckismo é o nome dado à teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck para explicar a evolução dos seres vivos. Dentre as alternativas a seguir, Mark é que explica, de acordo com o Lamarckismo, a origem do pescoço longo das girafas. Letra A. Anteriormente existiam girafas de pescoço curto e pescoço longo. As que possuíam o pescoço longo apresentavam uma vantagem maior para conseguir alimento em locais mais altos, o que garantia a sua sobrevivência nesses ambientes. Essa característica vantajosa foi passada para os descendentes e hoje encontramos apenas essa característica. Pessoal, isso aqui não está de acordo com Lamarck, está de acordo com uma outra teoria que a gente estuda depois. Então a letra A não nos serve. As girafas possuem um pescoço longo porque sofreram mutações genéticas e se tornaram assim. Essas mutações foram passadas então para seus descendentes. Bem, na verdade elas não sofreram mutações, de acordo com Lamarck, elas se esticaram, né? C. As girafas, diante da necessidade de conseguir alimentos em locais altos, esticavam seus pescoços para garantir a nutrição. Isso fez com que o uso dessa parte do corpo estimulasse o seu desenvolvimento, o que tornou tão longo. Essa característica foi então transmitida aos descendentes. Pessoal, letra C. Isso aqui é o que a gente está estudando. Por desencargo de consciência. As girafas sempre possuíram pescoços longos, uma vez que todas as espécies são fixas e não sofrem alterações com o decorrer do tempo. Aqui você lembra que Lamarck, ele pregava justamente o transformismo, ele batia de frente com essa ideia do fixismo. Então nós vamos ficar aqui com a letra C de Couto, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo aqui na nossa plataforma Plural. Vocês viram que esse vídeo curtinho aqui é só para resgatar o que a gente já viu, né? Para não deixar nada esquecido. Em sequência, eu vou mandar algumas atividades para vocês treinarem, tá bom? O recado de hoje era isso. Então, se vocês tiverem alguma coisa, estamos aí, tá bom? Um abração a todos vocês e espero encontrá-los muito em breve. Tchau, pessoal!